O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. E foi. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo. Não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo e viu então 2 anjos, vestidos de branco, sentados, onde estava posto o corpo de Jesus. À cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: tiraram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era ele. Jesus então perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, quer dizer, mestre. Jesus disse: não me segures, porque não subi para junto do Pai. Vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, do meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. Contou o que Jesus tinha dito. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs,
Essa passagem do Evangelho de João teve um conjunto de sequências importantes e um tanto imprevisíveis. Comparando a situação de Madalena com a dos fariseus, enquanto os fariseus tinham um comportamento ilibado, eles próprios se julgavam santos, justos, obedientes a Deus. Enquanto Madalena não era ela que se julgava, mas a sociedade, inclusive os fariseus, a tinham como pecadora pública, prostituta, portanto, distante da perfeição religiosa solicitada pelo próprio Jesus. Mas como essas coisas, antes da apreciação de Jesus, só passaram pelo crivo humano imperfeito, parcial, viciado. Jesus preferiu comparar. Havia de se pensar de que quem era justo já estava em plena comunhão com Deus. Já estava vivendo a graça de ser santo, justo, temente a Deus, portanto, usufruindo de um dos dons do Espírito Santo. Temente a Deus, temor de Deus. Madalena, o contrário, distante, porque praticava atitudes indesejáveis no conceito de justiça de Deus. Consequentemente, da sociedade que se aproximava dele. Como essas coisas não estavam sendo apreciadas por Jesus ainda, pelo menos explicitamente, podia-se entender que o que os escribas, os fariseus, os líderes das comunidades religiosas estavam corretos. O critério deles deveria ser correto.
Aí vem Jesus e dá uma guinada. Certamente acima de 90 graus. Num contato mais indireto com Jesus, os fariseus se dizendo justos, inclusive se comparando com outros pecadores. Eu não sou como aquele que está ali fora. Aquele nunca vê a igreja. Aquele não faz as suas orações. Aquele só pensa em dinheiro. Aquele faz as suas extravagâncias financeiras porque tem dinheiro escuso. Esse dinheiro escuso era chamado pelo Evangelho de mamona. Quando Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele estava se referindo à riqueza das mamonas, dinheiro escuso, tirado da justiça dos outros, tirado do serviço dos outros. Quem trabalhava mais pagava um imposto maior. Quem tinha um emprego mais barato pagava um imposto menor. Mas de imposto em imposto, a sociedade ia empobrecendo, enquanto os cobradores iam enriquecendo. Esse dinheiro era considerado um dinheiro desviado. E era aí que chamava-se mamona. Embora aqueles que eram ricos por essa corrente se diziam santos, justos, cujas atitudes eram agradáveis a Deus. E Deus, para dizer que não eram agradáveis a Ele, fez a seguinte comparação. As prostitutas chegarão no céu primeiro do que vocês. Voltando para Madalena agora, o primeiro nome de pessoa humana chamado por Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. Miriam, ela conheceu a voz. Não era jardineiro. Era o bom pastor. Vá a Jerusalém, cidade, comunique aos meus discípulos
que aqui ele chamou de irmão. Eram os apóstolos. A nova família que constituía o fundamento da igreja. Para dizer a eles que eu estou vivo. Aí a ressurreição passou a ser o instrumento hábil para a geração da fé. Diga à minha nova família que eu estou vivo. Madalena tornou-se uma enviada pelo Cristo ressuscitado, primeiro, apóstola. Lá vai Maria Madalena, se encontra com Pedro, Simão e o discípulo que Jesus amava. Jesus amava João, mas não foi a ele que ela apareceu por primeiro, que ele apareceu ressuscitado em primeiro lugar. Será que ele estava cumprindo a profecia? As prostitutas chegarão primeiro no reino dos céus? Não é pelo fato de ser prostituta. Depende. Depende de muitas coisas. Maria Madalena praticamente não tinha como escapar da sua vida transviada. Alguns acham que se trata com uma certa repugnância, acrescentando-se prejuízos morais, etc. Maria Madalena era uma mulher de uma beleza encantadora, que muito nova em casa, os pais estimularam para a vida pública da mulher. Ela arranjava mais dinheiro do que os dois juntos, o pai e a mãe. Nova, entre 11 e 13 anos. Quando Jesus perguntou a ela, esses que te perseguiam agora, te condenaram? Ela disse, não. Te condenaram aí seria apedrejar. Condenar a morte ali. Não. Aí Jesus disse, nem eu. Esse nem eu, alguns exegetas acham que as circunstâncias dela, Madalena, e das recomendações de Jesus naquele momento, a postura era de que ele estava reprovando a atitude dos pais e tirando dela qualquer vestígio de culpa. Nem ele, disse Jesus. Nem eu te condenarei. Tem toda uma envergadura de
a mostra de como os pais procederam para com Maria Madalena, o que levou-a a ser desprezada pelo equilíbrio espiritual tido pelos religiosos. Ela devolveu à sociedade o recurso da graça. Foi testemunha. Não foi testemunha ocular, foi testemunha presencial, com ela própria. Ela foi o testemunho da graça de Deus, que aí suplantou a distorção ocasionada pelos pais. Se tivesse tratado de uma pessoa de 24 anos, como iniciante na vida pública, que a vida pública para o homem era um elogio, para a mulher era uma condenação. Havia um pecador público, né, fazendo orações ali. Junto a uma sinagoga, onde estava um fariseu, longe de ser pecador público, para a sua própria concepção, se dizendo, eu não sou como aquele. Aquele não tem nem condições de pisar dentro da sinagoga, que é um lugar sagrado. Diferente de mim, que estou aqui diante do altar, fazendo minhas orações, cumprindo o meu jejum e pagando o meu dízimo. Aquele lá não paga nada, não faz jejum, não tem as suas orações prescritas. Aí Jesus, diante de algumas situações, Jesus era explícito. Aquele que parecia condenado, voltou para casa justificado, santo, salvo. Aquele outro que se achava justificado, santificado, salvo, estava condenado. Deus, quando está com a sua graça rodeando uma comunidade, ninguém tem condições de subverter. Ninguém. A graça de Deus tem uma iluminação própria. Sem explicações, sem argumentações, mas com toda a legitimidade de uma palavra que diz: as prostitutas chegarão no céu primeiro do que vocês, fariseus hipócritas. O sentimento a gente não lê. A gente imagina, a gente calcula, sente com as medidas da gente. Mas Deus enxerga, analisa, coloca uma trena que só Ele utiliza. A
antena que leva o cheiro da santidade. É uma expressão usada pelos místicos. O altar tem o cheiro da santidade. É a graça de Deus. E aí, a gente fala como se fosse flatus votis, é uma expressão filosófica. É usar a voz, é usar a língua, a linguagem, como sendo um bocejo. Um bocejo é um flatus de voz. Mas não tem o conceito da legitimidade, da veracidade, sobretudo partindo da iluminação do Espírito Santo. Aí não. Aí vai chamar de prostituta, aí vai chamar de condenada, aí vai levar pedra para apedrejar. Ainda bem que vem Jesus, um bom pastor, mais para ensinar do que para condenar. E aí recrimina quem condena, e quem não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Jesus não vai culpar a pedra primeiro jogada, não. Pedra não tem consciência dos próprios atos, mas quem a joga tem. Seja o primeiro, não a primeira pedra, seja o primeiro a tirar a pedra. Ninguém atirou a pedra. Alguém te condenou? Não, nem eu. Vai para a tua casa e não pega mais. A partir daí, Madalena passou a principal amiga, companheira de Nossa Senhora. E foi quem primeiro anunciou o elemento básico da fé, a ressurreição. São coisas que só Deus ou tem coragem de realizar, ou tem poder para realizar, ou tem a graça para doar. De graça. Pai, do Filho e do Espírito Santo.